Fala galera, estamos aqui de volta. Estamos aqui de volta para mais uma aula de física. E se você quer aprender física, tá no lugar certo, tá? Eu sou o professor Theo e hoje eu vou resolver uma questão da AFA 2025, tá? Que é uma questão da Escola Militar da AFA. Eu trabalho num cursinho que atende o pessoal da Escola Militar, AFA, SpaceX, EAR e etc e tal, Escola Naval, EFON. Mas essa questão que eu vou resolver, ela foi pedida por uma aluna que eu dou aula particular para ela, lá do Tatuapé, lá de um colégio do Tatuapé, Agostiniano Mendel, que a gente atende lá os alunos no Orange, né? O Orange é uma escola de inglês e reforço que fica ali no Tatuapé. Se você está interessado em me procurar para aula particular, lá é onde você também pode me encontrar, ok? Ou me procure pelas redes sociais. Mas sem mais delongas, que eu não gosto de muita enrolação, vamos para a nossa questão de física. E como eu já havia dito, questão AFA 2025 de dinâmica a pedido de um aluno. Só que a questão foi modificada lá, não sei quem modificou, parece que não é o professor lá da escola dela, mas enfim, a questão foi modificada. Eu aqui vou fazer o seguinte, primeiro eu vou fazer a questão original, do jeito que apareceu na prova, tá? Depois eu vou mostrar qual foi a modificação que algum professor fez e inclusive tem uma falha na questão ali, mas tudo bem. E aí a gente vai comentar aqui. Essa é a questão original, do jeito que apareceu na prova da AFA. Vamos dar uma lidinha? Sobre um plano, inicialmente na direção horizontal, é apoiado um bloco de massa 1 kg e de dimensões desprezíveis, conforme a figura 1. Então você está vendo aqui um plano horizontal e um bloquinho aqui, ok? Bom, em seguida, o plano é inclinado para 30 graus, conforme figura 2, que é essa que você está vendo. Sendo que, nesse momento, o bloco fica na iminência de descer ao longo do plano inclinado. O que significa isso? Que está agindo a força de atrito estático máximo, ele está na iminência de descer. Tá? Mais uma inclinaçãozinha, um pelinho ali, tá? Aumenta a componente tangencial do peso e o bloco vai descer. Então, o bloco está na iminência de descer, está agindo atrito estático máximo. Vamos lá. Posteriormente, uma mola ideal é presa ao topo do plano inclinado. Deforma-se de 5 centímetros essa mola e prende-se a outra extremidade dela ao bloco, conforme figura 3. Então aqui na figura 3 eu prendi aqui o bloquinho, a mola, mas a mola está esticada de 5 centímetros. Vamos lá ver o que acontece. Deixa eu sair aí da frente. Observa-se então que o bloco permanece em repouso, porém, agora na iminência de subir ao longo do plano inclinado. Nessas condições, a constante elástica da mola em Newton por metro vale? Então eu vou fazer essa questão do jeito que está, é a questão original. Tá? Depois eu vou apresentá-la para você. O cara colocou a constante elástica, não pediu, e pediu o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético. Mas no coeficiente de atrito cinético tem um probleminha, mas isso é para depois. Vamos fazer a questão do jeito que ela está, ok? Então tá aqui, querido, a questão. Aqui está o meu bloco e vamos lá. Ele está em iminência de entrar em movimento. Você deve estar cansado de me ouvir falar. Resolver esse exercício, só se você tiver muita experiência, não há problema, você consegue resolver sem marcar as forças. O ideal para você não errar é marcar as forças. E como é que não erra a marcação das forças, professor? É só você lembrar o que é força, né? Força é uma interação entre dois corpos. Por exemplo, esse bloco está interagindo com o planeta Terra. O planeta Terra fala para todo mundo, desce daí, puxando para baixo. É uma força de natureza gravitacional que a gente chama de força peso. Esse bloco ainda interage com a superfície de contato, interação por contato. Essa é uma interação por campo gravitacional, essa é uma interação por contato com o plano. Então essa interação, que é de sustentação, ela é normal ao plano, quer dizer 90 graus. Tá legal? Agora, com o mesmo plano que está a sustentação, essa é a componente normal, ainda tem uma força tangencial, porque quando o bloco está na iminência de se movimentar, ou mesmo não estando, quando ele é solicitado a entrar em movimento, existe entre as superfícies uma força que a gente chama de força de atrito, que é tangencial à superfície. Como ele está na iminência de descer o plano inclinado,
a força de atrito é para cima, contrária ao deslizamento ou à tendência de deslizamento. Tá legal? Vou pegar a força-peso e vou decompor nas suas componentes, né? Eu pego o peso, decomponho aqui, eu acho uma componente tangencial ao plano, que eu gosto de chamar de Px, tem gente que chama de Pt de tangencial. E eu decomponho o meu vetor e acho uma componente normal ao plano, que a gente tem alguns lugares que chamam de Pn, alguns livros, que é o peso normal ao plano. Eu gosto de chamar de Py. Tá? Feito essa parte, é só equacionar. Qual que é a segunda lei de Newton? O princípio fundamental da dinâmica. Que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como o sistema está em repouso, ele está na iminência de entrar em movimento, a aceleração é zero. Se a força resultante é massa vezes aceleração, se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Para a força resultante ser zero, o sistema está em equilíbrio, quer dizer que o Fat equilibra com o Px. Como é que eu escrevo isso? Né? Como é que eu escrevo que o Fat equilibra com o Px? Bom, primeiramente, antes de fazer isso, deixa eu lembrar para você. Esse ângulo 30 que aparece aqui é o mesmo ângulo que aparece aqui. Aqui no meu canal já demonstrei isso. Mas vamos lá, o Fat equilibra com o Px. O que eu quero dizer? Que o Fat tem o mesmo valor, tem o mesmo módulo de Px. Tá legal? Vamos desenvolver isso? O que é Fat? Fat é μ vezes a normal. E o Px, que cabe certinho aqui, ó, fechando o triângulo, ele é oposto a este ângulo, que é exatamente o ângulo de inclinação do plano. Oposto eu tenho que lembrar de seno. Então olha como é que fica a equação. O Fat é μ vezes a normal, você tem que saber disso. O Px, bom, peso é massa vezes gravidade. Como o Px está oposto ao ângulo, o ângulo é de 30, o oposto é seno. Tá? Então μ vezes a normal é Px mg seno de 30. Mais um passo. Quem é essa normal? Olha na figura. A normal equilibra com o Py. E o Py é adjacente a este ângulo, que é exatamente o 30 graus. Então vamos lá, vamos preencher. μ vezes a normal. A normal é Py. E peso é sempre g. A componente adjacente, cosseno. Adjacente, cosseno. Oposto, seno. Você tem que guardar isso. Aqui do outro lado eu não mexi. Já deu para você ver que eu tenho mg de um lado, mg de um outro. Aqui vai sobrar seno. Eu vou passar o cosseno dividindo. Seno dividido por cosseno é tangente. E eu isolei o meu μ. Eu vou achar o coeficiente de atrito. Por quê? Você já vai entender. Quando eu isolo aqui, μ é tangente de 30. A tangente de 30, você deve saber que é raiz de 3 sobre 3. Esse é o coeficiente de atrito que tem nessa situação. Tá legal? Que quando eu modificar a questão, ela vai ser uma pergunta. Tá? Então esse é o coeficiente de atrito. Para que você calculou esse coeficiente de atrito, professor? Vamos lá, para que eu calculei esse coeficiente? Agora ele pegou o mesmo bloco, a mesma situação e pôs uma mola. Como é o mesmo bloco na mesma superfície, tem o mesmo coeficiente de atrito. Então o que acontece nessa situação agora? Eu marco de novo as forças, peso, normal. Né? Agora tem uma força elástica para cima, puxando o bloco, certo? Decomponho, eu tenho Px e Py, até agora não mudou nada. Só que agora o bloco está na iminência de subir, né? Se ele está na iminência de subir, né? Vamos lembrar que esse ângulo de 30 graus, de novo, é o ângulo que está aqui. E se o bloco está na iminência de subir, o atrito é contrário ao deslizamento ou à tendência ao deslizamento. Então o Fat agora é para baixo. E eu vou equacionar de novo. Está na iminência de subir, então não está subindo. Então Fel equilibra com Fat e Px. Como é que eu escrevo isso? Né? Que o Fel, que é a força elástica, é igual a Px mais Fat. Vamos abrir. Quem é Fel? Você está careca de saber que Fel é K vezes X, onde K é uma constante elástica, é uma característica de uma mola, varia de mola para mola. X é o quanto a minha mola está esticada, aí no exercício é de 5 centímetros. Peso é mg, o Px é oposto ao ângulo de 30, então vem um seno. O Fat é μ vezes a normal, está aqui o μ, que eu achei anteriormente, por isso eu calculei o μ. Massa vezes gravidade. O Py é um cateto, né? A normal equilibra com o Py. Então a normal, o valor de Py, melhor dizendo, é mg cosseno porque é um cateto adjacente. Tá, ó, Py é adjacente ao ângulo. Este ângulo é o mesmo aqui.
Fechou? O que ele está pedindo nesse exercício? A constante K. Então eu vou pegar esse x que está multiplicando, passo ele dividindo aqui, e o resto é por número. A massa foi dada como 1, a gravidade é 10, seno de 30 é meio. O μ eu calculei no item anterior, né? Raiz de 3 sobre 3, é isso? Nem lembro agora, a gente já vê. A massa é 1, a gravidade é 10, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E esse x, ele disse lá no exercício que a mola estava esticada de 5 centímetros. Eu tenho que transformar em metros, sistema internacional. Então colocando números aí, ó. Massa 1, gravidade 10, seno de 30 meio. Ó, o μ, raiz de 3 sobre 3, calculei anteriormente. Massa 1, gravidade 10, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. 5 centímetros em metro é 5 centésimos, né? Tô na frente aí? Beleza? Dá para você ver agora aí, sair da frente. Feita a continha, galera, isso aqui vai dar 200. Essa é a prova da AFA no original. 200 o quê? Newtons por metro. 200 newtons por metro. Ok? Então a questão está aí na alternativa D. Morreu a questão AFA 2025. Tá? Bom, galera, vamos lá. Aí mexeram na questão, né? Mexeram na questão e fizeram uma questão aí para nós, uma questão modificada da AFA. Vamos ver o que fizeram? Tá aqui. Agora essa questão está modificada. Vamos ler de novo, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Ele fala que sobre o plano, inicialmente na direção horizontal, é apoiado um bloco de 1 kg, não mudou nada, dimensões desprezíveis, conforme mostra a figura 1. Em seguida, o plano é inclinado de 30 graus, conforme figura 2, tudo igualzinho. Sendo que neste momento o bloco fica na iminência de descer ao longo do plano. Igualzinho. Posteriormente, uma mola ideal de constante elástica 200 newtons por metro é presa ao topo do plano inclinado e deformada de 5 centímetros. Tudo igual. Até que outra extremidade seja ligada ao bloco, conforme a figura 3. Observa-se agora que o bloco passa a subir pelo plano inclinado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui tem um pequeno errinho. Quem modificou a questão deu aí uma pisadinha na bola. Mas eu vou falar já já, tá? Então ele falou que pôs lá, então o bloco começou a subir. Então mexeram na questão porque a questão original, quando eu colocava a mola, o bloco ficava na iminência de subir e não subia. Nessas condições, determine. Ele quer o valor do coeficiente de atrito estático máximo entre o bloco e a superfície na situação da figura 2. Gente, isso eu acabei de fazer lá, deu raiz de 3 sobre 3, tá? Então isso eu acabei de fazer, eu não vou fazer de novo. Raiz de 3 sobre 3, é só você olhar o que eu fiz lá, tá? Quem quer essa questão modificada, que é o pessoal lá do Colégio Agostiniano Mendel, se eu não me engano, né? Então, tá aí, raiz de 3 sobre 3. O item B, eu vou te mostrar que tem um probleminha. O item B, ele pede o valor do coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície na situação da figura 3. Porque ele diz que quando pôs o bloco, a mola, o bloco começa a subir com uma determinada aceleração. Vamos ver onde tem uma pequena falha aí? Então vamos lá. Então agora, gente, é o que eu já tinha feito. Não precisa ficar fazendo tudo de novo. Peso normal, força elástica, né? Decompus o peso, Px, decompus o peso, Py. O ângulo, a gente já sabe que o ângulo do plano inclinado está sempre junto com o Py aqui, né? Ok? Tudo tranquilo. E tem um atrito que está para baixo, porque na questão original ele tinha tendência de subir, estava na iminência de entrar em movimento subindo, o atrito é para baixo. Aqui ele diz que está subindo. Então tem aceleração. Então não está mais em equilíbrio, galera, tem aceleração. Então a força elástica não equilibra mais com atrito e peso. E Px, não equilibra mais. Como não equilibra mais, eu tenho aqui força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu já falo onde tem um erro aí, mas eu vou terminar a questão mesmo assim. Então quem é a força resultante? É o Fel, que é a força elástica, que puxa para cima, ele acelera, então essa aceleração é para cima, a resultante é para cima, então o Fel está ajudando. O Px e o Fat estão oferecendo resistência aí, contrário ao movimento, por isso eu estou subtraindo. E isso me dá a força resultante, e a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Veja que ficou diferente do outro, o outro tinha equilíbrio, então força elástica era igual Fat e Px
Porque a aceleração era zero, né? Eu pego esses dois caras, jogo para lá, a aceleração era zero, ok? Se você abrir aqui o FEL, é KX, PX, MG, cateto oposto seno, FAT, Mi vezes a normal. A normal equilibra com o PY, que é adjacente, MG cosseno. Dúvida? Aliás, já para aí, curte esse vídeo, né, galera? Não custa nada, compartilha, né? Quem aí tá precisando aí no colégio, passa para a turma do colégio, compartilha e se inscreve no canal. Sabe quanto você paga para se inscrever no canal? Zero, né? Não paga nada. E você ajuda a mim e ajuda um monte de gente por aí, que espalha mais o vídeo e tem gente precisando que às vezes não tem acesso a professores particulares, como muitos de vocês têm. Vamos lá fazer aqui a questão então? Vamos ver onde é que eu estou falando que tem um leve erro aqui. Ele está dizendo que é igual a massa vezes a aceleração, só que olha só, a força elástica é K vezes X. K é uma constante, que no exercício original ele pediu e aqui ele deu, 200 Newton por metro. E o X é quanto a mola está deformada. Mas veja que essa mola, galera, está fixa aqui, ó. Então quando eu soltar esse sistema e o corpo começar a se mover, você concorda que o X, a deformação da mola, diminuiu? Dá para entender? A mola está esticada de 5 centímetros. A hora que eu solto, ela começa a puxar o bloco. 5 centímetros, 4,9 centímetros, 4,8, 4,7. Só que quando o X vai mudando, a força elástica vai mudando. Ou seja, a força resultante vai mudando. Logo, a força resultante é variável e a minha aceleração é variável. Eu não posso ter uma aceleração constante. Então eu vou terminar o exercício do jeito que está, mas usando a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, como foi dado. Mas eu vou entender que essa aceleração é só no instante em que eu solto. Eu solto, ele começa a acelerar a 2 metros por segundo ao quadrado. Mas ele não acelera o tempo todo nessa aceleração. Porque essa força resultante vai mudar, tá? A massa é a mesma, G, seno, Mi, M, G, cosseno, tudo igual. A constante é fixa, o X da mola vai mudando. A força elástica não é uma força constante. Tá claro isso? Então tem um deslize aí no exercício, mas a gente pode considerar que aquela aceleração que foi dada na mudança do exercício é a aceleração que eu tenho no início, no instante em que eu abandono o corpo. Vamos considerar assim, tá? Sendo assim, a constante K ele deu, no outro exercício, no original a gente calculou, X 5 centímetros, eu preferi escrever ao invés de 0,05 como 5 centésimos, menos mg seno, m é 1, g é 10, seno de 30 é meio. Mi, eu quero saber, né? No outro lá foi dado, né? Eu calculei e usei aqui. Massa 1, G 10, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Massa 1 e a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Repito, ele não pode ter essa aceleração o tempo todo, tá? Bom, gente, fez conta, é só fazer conta. Vai dar raiz de 3 sobre 5. Raiz de 3 sobre 5. Curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou dessa solução. Você viu que tem sim? Você concorda comigo que essa aceleração não pode ser constante? Tá? Dá uma olhadinha aí, passa lá pelas redes sociais, você vai me encontrar, obviamente, no YouTube, onde você deve estar assistindo esse vídeo, no Instagram e no Facebook. Fui, galera. Abraço, até o próximo.